O sol da tarde tingia as colinas da Galileia com um tom dourado suave. Jesus e seus discípulos haviam encontrado um lugar tranquilo, afastado das cidades movimentadas. Ali, o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento e dos pássaros. Senhor, foi incrível, disse Pedro, gesticulando animado. Expulsamos demônios, curamos enfermos, e as pessoas se voltaram a Deus. João sorriu, completando, tudo em teu nome, mestre. É como se o próprio Pai agisse por meio de nós. Jesus ouviu com atenção, assentindo calmamente. Vocês fizeram bem. Mas lembrem-se, não é pelo poder de suas mãos, mas pela graça do Pai que isso aconteceu. Ele confiou a vocês esta missão. Antes que pudessem continuar a conversa, os discípulos perceberam um movimento ao longe. Um fluxo constante de pessoas subia a colina, trazendo crianças, idosos e enfermos. A multidão crescia a cada instante, aproximando-se com olhares de esperança e expectativa. Eles nos seguiram, murmurou Tiago, visivelmente preocupado. É muita gente. Jesus, com o olhar fixo na multidão, respondeu serenamente, eles têm sede do reino. Vamos recebê-los. Com essas palavras, Jesus começou a caminhar em direção ao povo, enquanto os discípulos trocavam olhares de dúvida e curiosidade. Jesus desceu a encosta da colina, aproximando-se da multidão que agora ocupava o vale. Homens e mulheres se reuniam ao redor dele, trazendo suas dores, dúvidas e esperanças. Ele parou no meio do grupo e, com um olhar compassivo, começou a falar. O reino de Deus é como uma semente que cresce no coração de quem crê, disse ele, sua voz forte, mas cheia de ternura. Busquem a vontade do Pai, e verão frutos de justiça e paz em suas vidas. Enquanto falava, suas palavras tocavam profundamente os ouvintes. Alguns choravam, outros sussurravam orações. Mas não era apenas sua voz que confortava. Jesus caminhava entre as pessoas, tocando os enfermos com gestos simples, porém transformadores. Um menino cego, levado por sua mãe, sentiu o toque das mãos de Jesus em seu rosto. O silêncio tomou conta, e quando o garoto abriu os olhos, gritou, eu posso ver. Sua mãe caiu aos pés de Jesus, agradecendo entre lágrimas. Mais adiante, um idoso, apoiado em uma bengala, tentou alcançar Jesus. Com um simples comando, levante-se, o homem largou a bengala e começou a andar. A multidão aplaudiu, maravilhada com o que presenciava. Enquanto isso, os discípulos observavam à distância, admirados, mas também intrigados. O número de pessoas não parava de crescer. A tarde avançava, e o sol já se inclinava no horizonte, mas a fome espiritual daquelas pessoas parecia insaciável. O céu começava a ganhar tons alaranjados enquanto a multidão permanecia ao redor de Jesus. A fome que antes era apenas espiritual agora tornava-se evidente. Crianças choramingavam nos braços de suas mães, e os adultos trocavam olhares inquietos. Pedro, observando a cena, se aproximou de Jesus. Senhor, está ficando tarde. Devemos mandá-los embora para que procurem comida nas aldeias próximas. Jesus, com a serenidade de sempre, respondeu, deem-lhes vocês algo para comer. Os discípulos se entreolharam, confusos. André murmurou, como podemos alimentar tantas pessoas? Mesmo se tivéssemos dinheiro, não seria suficiente para comprar pão para todos. Quanto vocês têm? Perguntou Jesus, com um olhar firme. Tiago trouxe um cesto pequeno e o colocou diante do mestre. Aqui estão 5 pães e 2 peixes, Senhor. É tudo o que temos. Os discípulos esperaram alguma instrução para dispersar a multidão, mas Jesus sorriu. Ele pegou o cesto, segurando-o com cuidado. O pouco que temos pode ser muito nas mãos do Pai, disse ele. Façam a multidão sentar-se em grupos. Apesar das dúvidas, os discípulos obedeceram. Enquanto organizavam as pessoas, um silêncio expectante tomou conta do local. Algo estava prestes a acontecer.
Com a multidão sentada em pequenos grupos espalhados pelo vale, Jesus ergueu os olhos ao céu, segurando o cesto com os pães e os peixes. Sua voz ecoou em uma oração simples, mas carregada de gratidão. Pai, te dou graças por tua provisão. Que estes alimentos sejam multiplicados para alimentar os teus filhos. A luz do crepúsculo iluminava o rosto de Jesus enquanto ele partia os pães e dividia os peixes. Ele entregou as primeiras porções aos discípulos, que, ainda relutantes, começaram a distribuir entre as pessoas. Pedro, carregando o cesto, hesitou ao perceber que ele não esvaziava, mesmo após entregar alimento a dezenas de pessoas. João, que distribuía em outro grupo, olhou para seu próprio cesto, perplexo. É impossível, mas continua cheio. As reações da multidão eram diversas. Crianças riam e comiam com entusiasmo, enquanto idosos agradeciam entre lágrimas. Uma mulher disse, emocionada, ele não apenas cura nossas dores, mas também sacia nossa fome. Os discípulos iam e voltavam até Jesus, cada vez mais confiantes, levando alimento para milhares de pessoas. Um murmúrio de espanto crescia entre os grupos. Como pode ser? Ele transformou o pouco em tanto. Quando todos haviam comido, o vale estava em silêncio. Era um silêncio de plenitude, de paz. Jesus, com um olhar de satisfação, observava a cena. As pessoas estavam não apenas alimentadas, mas renovadas em fé e esperança. Enquanto os discípulos recolhiam as sobras, 12 cestos transbordantes de alimento eram o testemunho tangível de um milagre extraordinário. Os discípulos voltaram com os cestos cheios, seus rostos refletindo uma mistura de espanto e reverência. 12 cestos, cada um mais cheio do que quando começamos, disse João, quase em um sussurro. Jesus reuniu os discípulos ao redor dos cestos e falou com calma: vocês viram o que aconteceu hoje? O que parecia pouco nas mãos do Pai tornou-se mais do que suficiente para alimentar a todos. Pedro, olhando para a multidão saciada, perguntou: mas por que sobrou tanto? Jesus sorriu e respondeu: as sobras mostram a generosidade do Pai. Ele não dá apenas o suficiente, ele dá em abundância. Estejam prontos para partilhar, assim como hoje vocês partilharam o pouco que tinham. Os discípulos assentiram, compreendendo não apenas o milagre, mas a lição por trás dele. Naquele momento, Jesus ergueu os olhos para o céu, como se agradecesse em silêncio, enquanto o crepúsculo dava lugar às estrelas. A multidão, agora saciada e em paz, começava a se dispersar lentamente, com muitos se ajoelhando em agradecimento. O campo estava quieto, exceto pelo som suave da brisa e pelos últimos murmúrios de gratidão. Jesus observava, em silêncio, as estrelas começando a aparecer no céu. Ele sabia que o milagre não era apenas o pão, mas a fé que nascerá nos corações daqueles que o seguiram. E assim, o pão da vida foi compartilhado, pensou ele, com uma expressão serena. Onde havia fome, agora havia plenitude. Onde havia dúvida, agora havia fé. Com isso, Jesus e os discípulos se retiraram, deixando o campo para a quietude da noite.